Entre abril de 1964 até março de 1985, o Brasil foi governado por militares. A Revolução de 1964, ao contrário do que muitos pensam, não foi um golpe militar, como a esquerda brasileira costuma repetir incansavelmente. Ela foi pedida pelo povo nas ruas, referendada pelo parlamento, apoiada pela imprensa, por empresários e até mesmo por diversos setores da Igreja Católica. E não começou em 1964. Ela foi resultado de 4 décadas de tentativas dos comunistas tomarem o poder no país. O erro de muitas pessoas que julgam o governo militar brasileiro é não conhecer os reais motivos do porquê ele foi implantado. E por isso, antes de falarmos sobre ele, precisamos saber o que aconteceu antes e quais os riscos que o nosso país estava enfrentando. Nesse vídeo, você vai conhecer a verdadeira história do governo militar no Brasil. Aquilo que você não aprende na escola, nas universidades e que a mídia não mostra para você, porque é contrário aos seus interesses. Após a Revolução Russa de 1917, Vladimir Lenin começa a colocar em prática sua política de expansão mundial do comunismo e inicia com a implantação de partidos comunistas nos moldes do soviético em todo o mundo. Entre suas ações está a infiltração de agentes em organizações militares para ações de propaganda e agitação. Nesse contexto, em 25 de março de 1922, nasce o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. O partido seguia ordens diretas de Moscou e era financiado por eles. Sua missão era a implantação do modelo comunista no país, mas para isso precisavam antes preparar o terreno. Em 1927, começaram a colocar suas ordens em prática, criando uma frente operária e um movimento campesino que acabaria dando origem ao Movimento Sem Terra. Também um movimento de infiltração nos quartéis. Foi dessa forma que, em março de 1931, Luiz Carlos Prestes, capitão do Exército, influenciado pelo PCB, aderiu ao movimento comunista. Em abril de 1935, o capitão Prestes foi incumbido pela Internacional Comunista a promover um levante armado no Brasil. O objetivo era derrubar o presidente Getúlio Vargas e tomar o poder. Na época, as opções não eram boas. De um lado estavam comunistas e socialistas, do outro, fascistas, integralistas e nazistas. E no meio, a população conservadora que não queria nenhum dos modelos de governo, ambos ditatoriais. Liderados pela Aliança Nacional Libertadora, uma organização socialista que usava como justificativa a luta contra o fascismo e o nazismo para tomar o poder, militares que faziam parte do movimento comunista iniciaram uma rebelião no dia 23 de novembro de 1935. Participaram quartéis de todo o país, mas devido à falta de organização do movimento e falta de apoio popular, foram derrotados pelo exército, que evitou assim a primeira tentativa de golpe de Estado comunista no Brasil. Luiz Carlos Prestes foi preso, perdeu a patente de capitão e foi expulso do exército. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a Rússia foi invadida pelos nazistas, o que obrigou o governo comunista a se aliar com países ocidentais democráticos. Seguindo orientações do ditador Joseph Stalin, o PCB passa a apoiar o ditador integralista Getúlio Vargas. Ideologicamente, não fazia nenhum sentido, mas na luta pelo poder as coisas nem sempre precisam fazer sentido. Apenas após o término da Segunda Guerra Mundial, tudo voltou a ser como antes.
O governo do Brasil agora estava nas mãos do militar Eurico Gaspar Dutra, e a União Soviética passou a ser liderada pelo primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Comunista, Nikita Khrushchev. O objetivo dos comunistas de desestabilizar os governos democráticos em todo o mundo voltou a ser colocado em prática. E dessa forma, o PCB tornou a promover agitações e uma política conspirativa para desestabilizar o governo Dutra. Uma das estratégias usadas pelos comunistas era a infiltração em universidades, em movimentos estudantis e o recrutamento de professores e intelectuais, formando assim um pensamento de que o comunismo era a estrada para a justiça social e tornando a doutrina marxista como algo revolucionário e romântico aos olhos de muitas pessoas. Moscou financiava jornalistas e intelectuais na Europa e nas Américas desde os anos 30, com o objetivo de difundir as ideias da utopia comunista, fazer uma falsa propaganda das maravilhas realizadas em seu país e criar uma visão de mundo perfeito. Enquanto isso, milhões de soviéticos morriam de fome ou eram executados a mando do Partido Comunista. Dessa forma, ser um comunista agora era sinônimo de intelectualidade e superioridade moral. Ser um rebelde que lutava por justiça social e contra o sistema opressor dos conservadores. Mas, na verdade, não passavam de marionetes nas mãos do governo soviético, servindo sempre para seus próprios propósitos de domínio global. Porém, apesar dos esforços, a chegada ao poder de forma democrática não estava funcionando, já que a maioria da população não queria os comunistas no poder. Em nosso continente, com a vitória de Fidel Castro e Che Guevara na Revolução Cubana, o Partido Comunista Brasileiro começou a defender a ideia de que a Revolução Armada era a única solução progressista para os problemas brasileiros. O Brasil era considerado pela União Soviética como um território estratégico, já que além de sua riqueza e dimensões continentais, fazia fronteira com quase todos os países da América Latina e ficava muito próximo dos Estados Unidos, seu principal rival. Se o Brasil fosse dominado, a vitória no restante da América seria praticamente garantida. E foram por esses motivos que no início da década de 60, o Brasil passou a viver seu maior período de instabilidade política, social, militar e institucional. Em 1961, Luiz Carlos Prestes se encontrou em Moscou com Nikita Khrushchev para planejar a Revolução Agrária no Brasil. Nesse mesmo ano, o Partido Comunista Brasileiro enviou a Cuba dezenas de brasileiros para o treinamento político e militar e para a preparação para ações de guerrilhas rurais e urbanas. Em 1962, o Partido Comunista Chinês também recebeu na Academia Militar de Pequim grupos de brasileiros para treinamento de guerrilha com o objetivo de iniciar o movimento guerrilheiro na região do Araguaia. Ao mesmo tempo, no nordeste do Brasil, Francisco Julião formava as chamadas Ligas Camponesas, com militantes formados em Cuba. Para manter o movimento, o governo cubano intermediava com a União Soviética o fornecimento de armas e dinheiro e a compra de fazendas em Goiás, Acre, Bahia e Pernambuco, que seriam usados como campos de treinamentos de guerrilheiros. No dia 4 de dezembro de 1962, o jornal O Estado de São Paulo noticiou a descoberta de um campo de treinamento de guerrilha em uma fazenda em Goiás. Entre 1961 a 1964, o presidente era João Goulart, político filiado ao partido de esquerda PTB, fundado em 1945 e extinto pelo governo militar em 1965.
Jango, como era conhecido, mantinha no início do seu governo uma política pendular, sempre parecendo não ter um posicionamento entre a esquerda e a direita. Mas em 1963, sabendo que o país estava prestes a passar por uma revolução comunista, passou a promover ações que preparavam o terreno para o golpe. Um exemplo disso era o apoio à sindicalização de militares, que promovia a quebra da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. Em 4 de outubro de 1963, Jango solicitou o estado de sítio ao Congresso Nacional, mas a manobra não foi aceita pelos congressistas. O estado de sítio é uma situação oposta ao Estado democrático de direito. Caracteriza-se pela suspensão de direitos e garantias constitucionais e concentração de poderes que, durante sua vigência, permite ao presidente tomar decisões autoritárias sem contestação. Essa foi mais uma tentativa de impor um golpe para a implantação do governo comunista. Mesmo não conseguindo o que queria, Jango começou a implementar ações que viabilizariam um projeto totalitário de esquerda no Brasil. Orientado por seu cunhado Leonel Brizola, começou a pregar reformas de base e a implantação de uma república sindicalista. Agora, com o controle dos sindicatos, o governo promovia greves, agitação e caos. Assim, o país passou a viver uma grande instabilidade, estagnação econômica e inflação descontrolada, gerando revolta da população conservadora, de empresários e de grande parte dos políticos. Ao mesmo tempo, Leonel Brizola era responsável por unificar os movimentos de esquerda na chamada Frente de Mobilização Popular, criando o grupo dos 11 Companheiros, que tinha como objetivo tomar o poder pela luta armada, nos mesmos moldes que foram utilizados pela Guarda Vermelha na Revolução Socialista de 1917 na Rússia. No dia 13 de março de 1964, João Goulart, Miguel Arraes e Leonel Brizola dividiam o palanque em um comício realizado na Praça Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Conhecido como a Comissão das Reformas, e com a participação de mais de 100 mil pessoas. Os manifestantes pediam a legalização do Partido Comunista Brasileiro e a entrega de armas ao povo para a luta armada. Esse era o primeiro sinal de que um golpe já estava para ser implementado. Nessa ocasião, Jango também assinou em praça pública decretos de desapropriação e estatização das refinarias de petróleo privadas e autorizou a expropriação de terras particulares, o que pode ter sido também o estopim para a intervenção militar. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Porém, o que os comunistas não esperavam é que a população saísse às ruas em oposição a esse movimento. No dia 19 de março de 1964, mais de 800 mil pessoas se reuniram na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, demonstrando o descontentamento de grande parte da população com os rumos que tomavam a política nacional. No dia consagrado ao mártir de nossa independência, realizou-se na capital a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Como nas outras capitais, foi revestida de completo êxito, numa demonstração de que o Brasil jamais será escravo de regimes que não condizem com os anseios de liberdade do povo brasileiro em geral.
pessoas de todas as classes sociais, irmanadas pelo mesmo ardor cívico, reuniram-se em diversos bairros, percorrendo as ruas da capital até a Praça Justo Chermont, ponto final da grande concentração cívica. Milhares e milhares de pessoas vieram para as ruas para participar ativamente da grande manifestação pública de repúdio àqueles que queriam inverter a ordem e a disciplina das coisas tão intimamente ligadas à família brasileira. No dia 20 de março, apoiados por Brizola e pela CGT, a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil declarou um motim, dando início a uma série de outras rebeliões nas Forças Armadas. Em Niterói, foi realizado na sede do Sindicato dos Operários Navais um congresso continental em solidariedade a Cuba, com a participação de delegações de partidos comunistas latino-americanos. Nessa ocasião, Luiz Carlos Prestes manifestou abertamente sua intenção de transformar o Brasil na primeira nação da América do Sul a seguir o modelo de Cuba, se tornando uma nação comunista. Em 29 de março de 1964, João Goulart compareceu à sede do Automóvel Clube para uma homenagem da Associação dos Sargentos da Polícia Militar. Em seu discurso, defendeu a mudança da Constituição para que ele pudesse concorrer à reeleição em 1965, desagradando assim seus opositores que iriam concorrer às eleições. Segundo registros, o golpe da esquerda já estava preparado para acontecer em 1º de maio de 1964, caso o Congresso Nacional não aprovasse a mudança pedida por João Goulart. Nesse cenário tenso, a imprensa, empresários, setores da Igreja Católica e a maior parte do Congresso Nacional começaram a pressionar as Forças Armadas para conterem os comunistas no Brasil. E foi assim que o general Olímpio Mourão Filho resolveu partir com suas tropas do estado de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro. O general Castelo Branco ainda tentou impedir o levante e telefonou para o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. Mas o governador argumentou que uma vez iniciada a revolução, seria um erro parar, pois isso daria chances para os comunistas se organizarem e promoverem também ações de retaliação, ou até mesmo consumarem o golpe planejado. A ação do general Olímpio foi muito bem orquestrada, e a esquerda não conseguiu organizar nenhum tipo de reação. Até uma greve geral que estava programada acabou fracassando. João Goulart fugiu para Brasília e em seguida tomou um avião com destino a Porto Alegre, onde seu cunhado Leonel Brizola organizava a resistência armada, mas acabou percebendo que não teria chances e fugiu para o exílio no Uruguai. No dia 2 de abril, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu a presidência provisória e milhões de pessoas lotaram ruas e praças do Brasil para comemorar a vitória contra os comunistas. Poucos dias depois, em 11 de abril de 1964, o general Castelo Branco, aclamado por grande parte da sociedade brasileira, pela imprensa e por vários setores da Igreja Católica, foi eleito presidente pela maioria do Congresso em eleições indiretas. Ele precisava de 238 votos para ser eleito em primeiro turno e acabou recebendo 361 votos. E assim assumiu a presidência no dia 15 de abril. Todos nós fomos derrotados em 64. O Partido Comunista, o Movimento Nacionalista e Democrático e também a classe operária. E a classe operária sofreu a pior derrota, que é a derrota sem luta. Recuou sem lutar. O contragolpe de 1964 pode ter sido um dos eventos mais importantes da história do Brasil, permitindo que nosso país ficasse livre da ameaça comunista e nos levando a um novo rumo nos anos seguintes. Mas essa história não termina por aqui. Os militares governaram o Brasil durante as 3 décadas seguintes, porém continuaram tendo que proteger o país
da ameaça de grupos terroristas que insistiam em querer implantar no Brasil a ditadura do proletariado. Esse vídeo não termina por aqui, ele é apenas a primeira parte dessa história. Em breve nós publicaremos a segunda parte, contando a história desses 30 anos de governo, o desenvolvimento que o país teve, como acontecia a alternância de poder no primeiro escalão e quais foram os principais desafios que tanto o governo quanto a população brasileira tiveram que enfrentar. Mas para publicarmos esse novo episódio, nós precisamos da sua ajuda. E para isso, basta você se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Nós temos uma meta de acessos para alcançar, para assim podermos desenvolver o nosso próximo documentário. Então eu conto com vocês também para participar da história do nosso canal e nos ajudar a produzir melhores conteúdos para que você também possa ficar bem informado. Abraço e nos vemos no próximo vídeo.